É muito importante a gente fazer a manutenção da máquina para que ela trabalhe direitinho, né? Aí, para limpar a parte de fora, a gente usa uma vejinha. Não pode usar produtos químicos na máquina, tá? Porque é plástico e pode derreter ou estragar o plástico. A gente vai usar uma flanelinha bem macia, um pincel para poder tirar os fiozinhos, uma bobina de ferro para poder abrir a chavinha. E também é muito importante usar o óleo certo para lubrificar a máquina, tá? Não pode usar o WD. Eu tô usando a Singer porque foi o olhinho que veio na minha máquina. Vamos começar desmontando toda a máquina primeiro, tirando o pezinho dela, desligando a máquina, tirando a agulha, tirando a bobina, para a gente poder fazer a manutenção correta. Eu estou usando uma bobina de máquina industrial para poder abrir os parafusos da máquina, porque eu não tenho a chavinha que abre, tá? Mas se vocês tiverem a chavinha, usem a chavinha ou uma bobina. Eu coloco um pouco de veja na flanela e eu vou limpar toda a minha máquina pelo lado externo dela primeiro. Lembrando que a manutenção da sua máquina também tem no manual de instruções dela. E se você não tem mais o manual da sua máquina, é só você procurar na internet pelo nome da sua máquina e a marca, e aí depois você escreve manual. E aí vai ter o manual para fazer o download. Lembrando que é super importante não passar produtos químicos fortes na máquina, porque ela é de plástico. Não pode passar sif, não pode passar sabão. O Veja, ele pode passar porque ele não corrói. Você tem que ver qual que é o produto que você pode passar no plástico. Normalmente o Veja, e eu acho que se tiver algum primo ou similar do Veja também pode. Eu vou tirar agora o pé da máquina, o corpinho do pé da máquina. E também tem que tirar a agulha, tá, pessoal? Eu esqueci de tirar a agulha, mas tira a agulha. Aqui no canal eu ensino a tirar e colocar a agulha, então é super tranquilo. Agora eu tô limpando pelo lado de dentro. Eu tô passando primeiro o pano com veja e depois eu vou vir com um pincel pra limpar. Porque nesse dia a minha máquina tava bem suja. Então tem que esfregar bem. Depois eu vou vir com um pincel e o aspirador também pra poder limpar melhor a parte interna da máquina. É interessante o pincel ser pequenininho, porque aí dá pra entrar dentro, né, da máquina e tirar aqueles fiapinhos que ficam lá dentro e acaba, tipo, travando a máquina na hora de costurar. Aí você não sabe por que a sua máquina tá travando ou enrolando a bobina, é porque tem sujeira dentro da máquina. Agora eu vou tirar essa parte da minha máquina, ela é de ferro, então eu consigo tirar. Algumas máquinas são de plástico, então você tem que dar uma averiguada para ver se dá para tirar da sua máquina também. Mas se a sua máquina for igual à minha, vai sem medo, pode tirar, porque fica cheio de fiozinho de tecido, o fio da bobina, fica tudo preso aí debaixo dos dentinhos da máquina. Eu tô usando a bobina industrial para tirar o parafuso porque eu não tenho a chavinha, mas tem máquina que vem com a chavinha para você poder girar, tá? Só não usa de plástico porque senão quebra.
Não dá certo para fazer com a bobina de plástico. Eu vou passar o pincelzinho aí também para poder tirar a poeira. É, eu moro em São Paulo, então aqui em São Paulo tem muita poluição, tem muita construção. Perto da minha casa tem muita obra também, então ela fica cheia de cimento também, então é importante limpar a máquina. Se perto da sua casa tem construção, repara que os seus móveis ficam cheios de cimento, né? E aí acaba que a nossa máquina também, e isso acaba estragando a máquina, então a gente precisa fazer a manutenção da máquina. Se você tem a capa da sua máquina, você usa a sua máquina todos os dias, é importante fazer pelo menos uma vez na semana. Se você tem a sua máquina tem capa e você não usa ela muito, dá para você fazer a manutenção uma vez por mês ou a cada 15 dias. Isso vai depender da frequência que você usa. E se você for deixar a máquina muito tempo parada, pelo menos uma vez por mês, tenta fazer a manutenção, dá uma limpada nela pro lado de fora, pinga uns olhinhos, liga um pouco, porque ela é motor, né? Então a máquina não pode ficar muito tempo parada. Agora eu vou desmontar a parte da bobina para poder limpar. É super fácil de desmontar. Se você tiver com medo, tira uma foto para você não esquecer o jeito que tá, mas pode desmontar sem medo, viu? Porque ele é feito para isso, é para você desmontar e poder limpar e passar o olhinho da máquina. Eu vou vir agora com o aspirador de pó para poder sugar bem esses fiapinhos. É, Eu tenho esse aspirador de pó que ele é pequeno, razoavelmente pequeno, mas ele é muito bom. Se você tiver o grandão, também pode usar. Se não tiver aspirador de pó, também não precisa usar. É só vir com um pincel e com um pouco mais de paciência que você vai conseguir tirar todos os fiapinhos. Mas, eu uso o aspirador de pó, porque ele facilita muito, ele consegue sugar lá dentro. Então, pra mim é ótimo. Se você puder usar também, vai facilitar muito e vai deixar a limpeza da sua máquina mais rápido e mais eficiente também. Aí agora eu vou com a flanelinha limpando cada pecinha da máquina que eu soltei, pra gente depois poder montar de volta. Na sua máquina, no manual, vem falando aonde precisa colocar o óleo. A minha precisa colocar dentro da onde roda a bobina e um pouquinho ali nos dentes. E, gente, é uma gotinha só, tá? É que eu sou meio exagerada. E aí eu coloco muito óleo, mas é uma gotinha em cada lugar. É só uma gotinha, tá? Porque se fica muito óleo, quando você for costurar, acaba sujando o tecido. Então, não precisa fazer desse jeito. Aí agora eu vou montar de volta depois que eu passei o óleo. Eu li no manual mostrou onde é para colocar o óleo. E além daqueles lugares eu não coloco, eu não vejo a necessidade. A cada 2 anos eu chamo o técnico, na verdade eu levo a máquina para o técnico, ou para ele dar uma olhada para ver se precisa balancear a máquina, se tem alguma limpeza muito mais profunda que precisa fazer. Porque além disso, quem vai fazer é o técnico. Eu nunca tive problema com a minha Singer, que é essa daí que vocês estão vendo. Essa máquina eu ganhei ela de herança da minha avó, então a minha avó usou. Eu usei na faculdade, eu uso até hoje, eu faço vários trabalhos nela e nunca me deu problema. Eu levo ela no técnico só para o técnico ver se realmente precisa fazer alguma coisa, mas nunca precisou. Sempre foi muito tranquilo. Agora eu vou montar de volta, vou colocar a placa dos dentes, né? Colocar o parafuso, colocar o corpinho do pé, a agulha de volta.
E me conta aqui embaixo qual que é, aqui nos comentários, qual que é o modelo da sua máquina, pra eu saber, pra saber se a gente tem a mesma máquina. Eu apanho um pouco para montar a máquina de volta com o parafuso e tudo, mas é super tranquilo, não tem muito mistério não. É só na hora de encaixar as coisas de volta, mas pode ir sem medo para poder fazer manutenção da sua máquina. Então, gente, é isso. Não tem mistério. É muito importante vocês cuidarem direitinho da máquina de vocês para ela continuar por muito tempo junto com vocês e as suas costuras saírem perfeitas. E eu vejo vocês no próximo vídeo.